Saudar o diretor executivo do CEP, saudar de igual modo a diretora executiva do MPV. Gostava de saudar também ao digníssimo professor Dr. Patrício José, Excelência, caros profissionais estudantes, distintos convidados, meus senhores, minhas senhoras e todo o protocolo observado. A minha intervenção tem como tema a problemática do sistema educacional e possíveis soluções do reino. Repito, a problemática do sistema educacional e possíveis soluções do reino. Quando falamos do reino, o meu texto acaba sendo o livro do Marcos, capítulo 16, verso 15, onde está escrito: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Repito, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É importante, se nós fizermos um estudo etimológico da palavra mundo aqui usada por Jesus, vamos perceber que ela não se refere exatamente a um espaço geográfico ou um espaço territorial, como seria se calhar um distrito, ou uma comunidade, ou distrito, ou uma província, ou mesmo então um país. Quando diz mundo, aqui se refere-se a sistemas de governação, sistemas de controle e também sistemas de influência. Em outras palavras, a grande comissão tem que ver com a nossa capacidade de influenciar esses três sistemas. Isto por quê? Porque estes são pilares fundamentais que constituem a estrutura de uma sociedade. Os meios são lugares onde a verdadeira transformação sociocultural ocorre. As pessoas, singulares ou coletivas, que dominam estas esferas influenciam uma sociedade e, até um certo ponto, uma nação. Não obstante, o tipo de influência que exercem pode comprometer as próximas gerações. Na virtude da independência de África, identificaram-se três problemas centrais, ou se quiser, três inimigos centrais. A primeira foi a pobreza, a segunda foi a doença e a terceira foi a ignorância. Neste âmbito, assumiu-se que a educação foi assumida como a porta para a prosperidade de África e também do terceiro mundo. Todavia, volvidos quase 70 anos, estamos em um continente que continua a ter baixo desempenho e baixa produtividade. O que teria acontecido ao longo desses quase 70 anos? Creio que nós somos vítimas daquilo que eu gostaria de miseducação, ou se quiser, deseducação. Deseducação vem de deseducar, que significa causar prejuízos e danos à educação de uma pessoa. Também significa educar mal, perder a educação, ou se quiser ainda, a educação inapropriada e incorreta. Em outras palavras, deseducação é a arte de causar danos e prejuízos à educação de uma certa pessoa. Por norma, o currículo escolar em África, e não só, foi produzido pelos senhores que oprimiam os escravos e também aos pobres. Nota que quando falamos de currículo, refiro-me à produção e transferência de um sistema de informação fundada em certas filosofias sobre a vida, designado para produzir um produto igual a essa filosofia. Repito, é a produção e transferência de um sistema de informação fundada em certas filosofias sobre a vida, designado para produzir um produto igual a essa filosofia. É importante notar que você transforma-se no currículo que te produz. Nesta senda, o currículo que o professor escreveu foi designado primariamente para o seu filho, isto é, para o filho do opressor, visando produzir filhos como o opressor. No entanto, o opressor permitiu que o oprimido usasse o mesmo currículo. Porém, surgiu um grande problema. A matéria-prima para o currículo era a mentalidade que o mesmo visava influenciar. E se a matéria não fosse correta, e se a matéria-prima não fosse correta, então o impacto do currículo na mentalidade do mesmo, do estudante, neste caso, seria negativo. O filho do opressor nasceu em um ambiente no qual foi ensinado a pensar como opressor. Por exemplo, cresceu a pensar o seguinte: eu sou alguém, eu sou importante, eu estou no comando, eu sou o boss, eu sou forte, sou poderoso, tudo posso, dentre outros. Foi por isso que o nosso, se permitir usar o termo, bis a 50 avô,
chamava uma criança, isto é, o filho do opressor, de mestre, de boss, de patrão, dentre outros. Pense comigo. Tem essa criança de 5 anos, houve um adulto de 30, 40, 50 anos para frente a chamá-lo de mestre, a chamá-lo de boss, a chamá-lo de patrão, dentre outros. Nesse sentido, esta criança recebeu o seu autoestima, autoconceito, autoimagem, autovalor, bem antes de ser atingido pelo currículo. Já sabia, neste caso, que era mestre. Já sabia que era poderoso. Já sabia que era importante. E, de repente, esta criança, ou essas crenças, lhe foram reforçadas por um adulto, que veio, então, a cimentar em si, no seu coração, na sua alma, no seu sistema de crença, de que, de facto, era importante, tinha valor, era poderoso, dentre outros. Portanto, quando uma criança tivesse o amor próprio, um autoconceito saudável, conhecendo seu valor, ele era ensinado, atenção, a ler, a escrever e aritmética, a mesma deixava de ter problemas de identidade própria, dentre outros. Pois tudo que precisava era desta matéria para aprender e desenvolver as habilidades governamentais de liderança, controle, domínio e muito mais. O opressor, apercebendo-se dos ruídos dos nativos e pobres, decidiu dar o seu currículo para ser transmitido a crianças sem amor próprio. Isto é, que se odiavam ou que se odeiam, não tendo nenhuma autoestima, autoconceito, autoimagem e valores saudáveis para aprender a ler, a escrever e também a aritmética, a fim de melhor servir o opressor. Portanto, acabamos por ter pessoas educadas, ou se quiser, formadas e informadas, mas que se odeiam, que têm baixa autoestima, péssima definição de si e sem nenhum autoconceito. Então, disseram aos nossos pais: se o teu filho se formar, lhe daremos emprego. Daí surgiu, o seu pai começou a dizer para si: estude para ser alguém, estude para garantir um bom emprego. Esta, ilustres, tornou-se o encorajamento principal dos seus pais. E nunca foi: você é importante, você tem valor, você é capaz, grande és tu, filho meu. O encorajamento resumiu-se apenas: estude para ser alguém, como se não fôssemos alguém, não fôssemos nada. E então este estudo, essa formação, viesse a crescer ou conceder-nos uma certa identidade. E é importante dizer aqui uma alerta muitíssimo valiosa. Entenda que a salvação ou a relação com Deus não delete a programação instalada em si pelo sistema de educação. Logo surgiu o que chamaria de a problemática do sistema de educação. E qual seria a causa desta problemática? Esta problemática surge da sistematização universal da educação, que fez nascer o que hoje chamamos de escolas públicas. Nota que antes do ano 1900, as pessoas aprendiam em casa e no mundo real, no dia a dia. E os seus pais eram seus educadores principais. Mas surgiu um homem chamado Benjamin Rush, que é tido como o idealizador da educação pública, que disse o seguinte: que o nosso aluno seja ensinado que não pertence a si mesmo, mas que é propriedade pública. Que seja ensinado a amar sua família, mas no mesmo tempo que deve abandoná-los, até mesmo esquecê-los, quando o bem-estar do seu país assim exigir. E na mesma cena surgiu um homem chamado Horace Mann, que é tido como o pai da escola comum, que disse o seguinte: pais tornaram-se reféns à nossa causa. Ilustres, a educação formal nasceu na Prússia e visava o seguinte: primeiro, a padronização das taxas de ensino, teste de aprendizado. Segundo, respeito pela autoridade acima, atenção, respeito pela autoridade acima da exploração da verdade. Terceiro, a uniformidade e ortodoxia sobre ou acima da inovação e progresso. E quarto, não menos importante, a doutrinação consistida em memorização fúteis sem poder questionar aos professores. Por conta disto, em 1981, William Sewell, professor de educação da Universidade de Virgínia, disse o seguinte: devemos nos concentrar
na criação de cidadãos para o bem da sociedade. As escolas públicas promovem atividades cívicas em vez de individuais. Cada criança pertence ao Estado. Esses conceitos fizeram nascer em mim aquilo que eu chamo de dois conceitos de sistema de finalidade da educação. A primeira tem que ver com a filosofia tradicional e a segunda tem que ver com a doutrinação. A filosofia tradicional tem que ver com a iluminação, que envolve ou inclui o saber inquirir, saber criar, buscar as riquezas do passado, internalizar as partes significativas e, além disso, a sua maneira, ajudar as pessoas a determinar como aprender por si mesmas. Infelizmente, a segunda, que é a doutrinação, inclui apenas o saber aceitar e não desafiar. O saber aceitar e não questionar. Nota que, depois do ativismo dos anos 60, houve uma grande preocupação denominada de crise da democracia, no qual alegava-se que as instituições não estavam doutrinando os jovens de forma eficaz, isto é, para uma vida de conformidade e passar em testes de formação profissional, ao invés de saber inquirir. E tudo isso aqui, obviamente, é o oposto da tradição iluminista. Em 9 de junho de 1934, proprietários de negócios importantes reuniram-se em Boston, liderados por William Channing, discutiram sobre a educação universal e decidiram que o sistema de educação precisava mudar porque encorajava a exuberância empresarial que o sistema social poderia suportar. Por conta disto, tornou-se lei que a escolaridade era obrigatória, mas cerca de 80% dos pais rejeitaram essa lei. Em foco ainda, em 1880, a milícia teve de forçar os pais a abandonarem os filhos à escola, em particular em Cape Cod, Massachusetts. O que quero que você entenda hoje em dia é que, por norma, o sistema de educação, ou currículo neste caso, foi desenhado para aprisionar. Audre Lorde, ativista internacional contra o racismo, disse o seguinte: as ferramentas do mestre nunca vão desmontar a casa do mestre. Repito, as ferramentas do mestre nunca vão desmontar a casa do mestre. A educação eurocêntrica, que é basicamente o padrão pelo qual os africanos em todo o mundo são educados, é conservadora na sua natureza. Por outras palavras, é política e psicologicamente concebida para conservar a dominação europeia. A educação, contrária à crença popular, não é neutra. É muito política e psicológica. Este sistema foi desenhado para produzir obediência, conformidade e tornar as massas controláveis e doutrinadas. Há uma razão científica lógica pela qual os africanos não são ensinados sobre si mesmos no seu centro. É por isso que quanto mais educados nos tornamos, mesmo passando por universidades ocidentais de elite, mais alienados tendemos a tornar-se. Na verdade, somos educados longe de nós mesmos e das nossas comunidades. O sistema atual de educação foi política e psicologicamente projetada para fazer exatamente isso. É por isso que temos tantos licenciados, mestres e doutores altamente qualificados em medicina, economia, negócios e ciências, dentre outras áreas, mas temos tão poucas empresas negras de pequeno, médio e grande porte. O nosso trabalho e descobertas científicas que podem libertar as massas cognitivamente falando, e não só, carecem da aprovação dos poderosos e de supostas organizações internacionais que não validam as mesmas quando as julgam ser contrárias aos seus intentos, sendo o primeiro intento principal a dominação das massas por parte de uma supremacia. Não temos hospitais, não temos tantos hospitais pertencentes a negros, indústrias nutracêuticas e farmacêuticas
e outros negócios de grande porte, dentre outros. Estes, isto é, os negros, apenas servem aos outros. Nesta senda, um escritor americano de nome Sheldon Richmond disse o seguinte: o objetivo da educação na Prússia, copiado pelo educador, não era o treinamento intelectual, mas o condicionamento das crianças à obediência, subordinação e à vida coletiva. A primeira declaração de missão do Conselho de Educação Geral dos Rockefeller diz o seguinte: não faremos deste povo, ou de qualquer de seus filhos, filósofos, homens de tendência ou homens de ciência. Não devemos suscitar entre eles educadores, autores, poetas, homens de letras, grandes artistas, pintores, músicos, nem advogados, médicos, pregadores, políticos e estadistas. Ensinaremos nossos filhos a fazer de maneira perfeita as coisas que seus pais e mães estão fazendo de maneira impactante. Ainda nesta senda, John D. Rockefeller disse o seguinte: eu quero uma nação de trabalhadores, não de pensadores. Eu quero uma nação de trabalhadores e não de pensadores. Testes padronizados foram criados para fazer com que as classes mais baixas enfrentassem a sua inferioridade biológica. E por conta disto, ilustres, em 1952 foi introduzido a matemática moderna, que exige muito trabalho de memória, enquanto, na verdade, a matemática é um raciocínio. A mente de uma pessoa, média neste caso, tornou-se condicionada a aceitar a ideia de que a educação existe apenas com o propósito de obter um emprego bem remunerado na economia global da força de trabalho. E a pergunta que nos cala é o seguinte: qual é o objetivo da educação atual? Um jornalista americano e crítico cultural de nome H.L. Mencken disse o seguinte: o objetivo da educação atual é reduzir o maior número possível de indivíduos no mesmo nível de segurança, criar e treinar cidadãos padronizados, acabar com a dissidência e a originalidade. O papel da educação pública é não encher os jovens de conhecimento e despertar a sua inteligência. Nesta senda, ilustres, a educação da escola pública é projetada para destruir a imaginação, a criatividade e também o raciocínio. Teria dito que a educação formal começou na Prússia. E um prussiano de nome Johann Victor disse o seguinte: tínhamos que estabelecer uma educação universal da força de trabalho para destruir a imaginação. Portanto, criamos sinos, classificações nas aulas, testes, conteúdos das aulas curriculares. E não só, mas visando organizar um grupo de pessoas para fazer exatamente a mesma coisa. É importante tomar o seguinte em consideração, ilustres, que o sistema, na sua maioria, de educação neste caso, não dará ou dificilmente irá oferecer a verdadeira educação. Voltamos para Moçambique, por exemplo. Temos as inconsistências curriculares. Cada governo aprova o seu próprio currículo. Um governo vem, aprova o seu currículo, vai. Vem outro governo, aprova o seu próprio currículo, vai. Vem um terceiro governo aprovando o seu próprio currículo. Assim acabamos tendo inconsistências curriculares. Os currículos acabam se tornando irrelevantes. Observe que, em especial para quem segue letras, chamamos de letras, vai-se perceber que cerca de 70% do aprendizado é obsoleto e não é aplicável no dia a dia. Estuda-se matérias que docentes estudaram há cerca de 30 anos atrás. Aprende-se conteúdos que nunca usaremos durante toda a nossa estadia no planeta Terra. Não só contínuos erros inadmissíveis nos manuais escolares são predominantes neste país,
perde-se tanto tempo a estudar e conhecer mais a história do colono, que é nacional. É curioso que alguns anos atrás, estudantes da economia, penso eu, diziam que nos 4 anos de escola, somente nos últimos 2 anos é que começavam a estudar economia propriamente dita. E tinha uma cadeira estranha chamada de Economia de Moçambique, que na verdade era história. História, 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 e não necessariamente economia. Olhando ainda para Moçambique, criamos alguns anos atrás as famosas ou infames passagens automáticas, onde as pessoas são transitadas sem conhecimento. É notório hoje em dia ter estudantes universitários fazendo licenciatura que não sabem escrever, enquanto que a escrita aprende-se nos primeiros 3 anos de escolaridade. Primeira, segunda, terceira, aperfeiçoa-se. Mas temos estudantes universitários neste país, da nossa realidade, que não sabem escrever. Olhando ainda para a realidade moçambicana, temos o desafio da insuficiência de professores qualificados. Temos o desafio da falta de capacity building, que é o upgrade da formação para professores. Isto é, para si próprio, mas também para aprender o que chamamos de educação inclusiva, onde podemos também ter os nossos irmãos ou concidadãos que eu chamaria de nasceram diferentes. Não gosto do termo deficientes. Prefiro dizer nasceram diferentes. Os professores não têm capacitação para poder lecionar ou acomodar os mesmos em suas salas de aulas. Temos neste país professores turbos e despreparados. Temos ainda professores mergulhados na fadiga emocional oriunda de promessas incumpridas. Como se não bastasse, temos ainda o desafio da superlotação nas salas de aulas. Falamos de um professor para 60 e 70 alunos. Isso até vá que não vá. Neste país, há lugares em que temos um professor para atender 400 alunos. Focados ainda no desafio neste país, encontramos infraestruturas de ensino precárias. Temos alunos estudando relento, para ser mais direto, debaixo das árvores ou até nas salas de lama, para não dizer matope, sentando no chão. As nossas monografias e teses são produzidos pela inteligência artificial. Dentre outros desafios que o país enfrenta, surge neste caso uma outra questão que seria: qual é a importância da educação, atenção, qualitativa? E apresento 5. Primeiro, a próxima geração é influenciada diariamente em nossas escolas e universidades. Repito, a próxima geração é influenciada diariamente em nossas escolas e universidades. 2, a educação é a força mais poderosa do mundo. 3, não há desenvolvimento sem educação, pois ela é a condição prévia fundamental para o desenvolvimento político e econômico, mas também para a democracia e a justiça social. 4, a educação qualitativa é importante porque cria conhecimento, constrói confiança e rompe barreiras às oportunidades. E 5 e último, não mais importante, a educação qualitativa é importante porque melhora a qualidade de vida das pessoas. Quais são ou quais seriam as possíveis soluções do reino? Aqui peço muita vossa atenção. Quais seriam ou quais são as possíveis soluções do reino? 1. Deve-se promover a reconexão com Deus, o Criador e detentor de toda a sabedoria, pois o nosso autoconceito provém dele. Somos a sua imagem e semelhança. Vale repetir. Devemos promover a reconexão com Deus, o Criador e detentor de toda sabedoria, visto que o nosso autoconceito provém dele, uma vez que somos a sua imagem e semelhança. 2, devemos trazer
a verdadeira educação. Isto é, a educação que liberta. Isto é uma educação vincada na verdade. 3. Devemos saber difundir o fato que o sistema educacional prussiano, ou se quiser ainda, difundir o fato que o canudo acadêmico, por mais importante que possa ser, não é necessariamente a chave para o sucesso na vida, mas a descoberta e aprimoramento do dom inerente em todo ser humano. Rei Salomão disse o seguinte: o dom de um homem abre caminhos para ele e o coloca diante dos grandes homens. Repito, o dom do homem abre portas, caminhos, espaço para ele e o coloca diante dos grandes. Se calhar este ponto é muito notório na área de desporto. As pessoas que mais destacam-se conseguem até ter audiência com o chefe de Estado. Então, o destaque veio do desenvolvimento, do cultivo do seu dom. Como diz Salomão, o dom de um homem abre portas para ele e o coloca diante dos grandes homens. 4. Para além de escolas teológicas, deve-se primar por abertura de escolas que proporcionam o conhecimento científico, tecnológico, dentre outros. E neste ponto, a Igreja Católica Romana tem feito um trabalho magnífico demais. 5. É importante desenvolvermos e promovermos currículos acadêmicos. 5. É importante desenvolvermos e promovermos currículos acadêmicos baseados na verdade da nossa identidade, como imagem e semelhança de Deus. Devemos saber promover e desenvolver currículos acadêmicos voltados para a descoberta, cultivo e desdobramento dos dons inerentes nos alunos ou estudantes, que também proporciona um ambiente que permita o desenvolvimento saudável de talentos e habilidades dos alunos e estudantes e que promove o crescimento da cultura de complementação em vez de competição. Estes currículos devem estar focados no autoconhecimento, tem que ver com a identidade pessoal e que ajuda as pessoas a descobrir e desenvolver o gênio nelas. Não só, o currículo também deve ter em consideração ou deve capacitar as pessoas a identificar e resolver problemas locais. Os currículos acadêmicos devem capacitar as pessoas a identificar e resolver os problemas locais, mas também que nos desafiam a crescer e desenvolver por meio dos recursos localmente disponíveis e que tenham uma abordagem mais prática que teórica. Esses currículos devem, de igual modo, fomentar a criatividade e tornar os alunos ou estudantes não só pesquisadores, mas também pensadores e, se quisermos, solucionadores de problemas. Ademais, como solução do reino, devemos saber promover a capacitação contínua dos professores, de modo que possam abraçar e implementar a inclusão e saber aceitar e respeitar a singularidade de cada aluno ou estudante. Devemos também saber honrar os professores, garantindo-lhes ambientes de trabalho. Devemos saber honrar os professores, garantindo-lhes ambientes de trabalho iguais, dando-lhes condições de trabalho e remuneração condigna. E como parte fulcral da solução, os pais devem voltar a ser os educadores particulares dos seus filhos, ensinando-lhes como desenvolver seus próprios meios de subsistência, como cultivar seus alimentos, empreender, a fim de tornarem-se autossuficientes, o que pode libertar a sua genealogia sanguínea. Tivemos um desafio enorme há quase 4, 5 anos atrás da Covid-19. E tanta gente perdeu a vida. Foi uma situação triste em todo o mundo. Mas, se calhar, há lições que podemos tirar da situação.
uma das quais que eu tirei pelo menos é que a pandemia veio resolver a urgência dos encarregados voltarem a ser os professores e educadores primários de seus filhos. E nesta senda, Carlos Demital disse o seguinte: ensine a uma criança o que pensar e você poderá controlá-la por toda a vida. Ele rematou dizendo o seguinte: ensine a uma criança a pensar e você não irá precisar controlá-la por toda a vida. Aqui nasce mais uma questão. Em jeito de conclusão, gostava de, se calhar, ajudar a redefinir o que é educação ou a verdadeira educação. Eu tenho aqui cerca de 9 propostas. Entenda que quando falo de educação, não estou somente falando do canudo acadêmico. Porém, tudo que promove a criatividade, inovação e pensamento crítico. O que é a verdadeira educação? É tudo que promove a criatividade, a inovação e pensamento crítico. 2, é a aquisição do conhecimento que ilumina nossas consciências para com a verdade que transforma nossa vida pessoal e sociedade em geral em um ambiente de paz e amor. E mais do que nunca é bem sabido por todos nós que este país, se calhar, dos últimos, ou desde 94 até cá, precisamos tanto de um ambiente de paz e amor nesta nação. O que é a verdadeira educação? Segundo a minha pessoa, é aprender de dentro. É aprender não de fora, mas de dentro. Isto tem que ver com despertar para com a luz dentro de si. Esta luz produz os 4 hábitos saudáveis do homem, nomeadamente uma autoestima saudável, uma autoimagem saudável, um autoconhecimento saudável, um autoconceito saudável e também o alto valor saudável. 4. A verdadeira educação é tudo que melhora, transforma, expande seu modo de pensar, catapultando para uma dimensão cognitiva elevada, ou se quiser, iluminada, porém, mantendo-lhe humilde. A verdadeira educação é tudo que muda, revoluciona nossas mentes e corações, fazendo de nós pessoas melhores. Meus senhores, minhas senhoras, a verdadeira educação é o conhecimento que, para além de nos fazer passar nos testes e exames, produz a disciplina, o caráter, a compaixão e também, mais uma vez, a humildade. A verdadeira educação, na minha ótica, é o conhecimento que serve às necessidades de um povo específico. É o conhecimento que serve às necessidades de um povo específico. E por último, e não menos importante, a verdadeira educação é tudo que descoloniza a nossa mente, de modo que possamos acreditar em nós mesmos e confiarmos uns aos outros como moçambicanos, africanos, membros da raça humana e cidadãos do reino. Repito, a verdadeira educação, para mim, é tudo que descoloniza a nossa mente, de modo que possamos acreditar em nós e confiar uns aos outros como moçambicanos, africanos, membros da raça humana e cidadãos do reino. Pela vossa atenção, meu muito obrigado.